Nós estamos aqui no Instituto Brasileiro de Lexicografia, da Academia Brasileira de Letras, para registrar o depoimento do imortal Antônio Ays, que ocupa a cadeira número 17 da Academia Brasileira de Letras. Ele é um imortal, um escritor, um filólogo, um tradutor, um enciclopedista e, acima de tudo, um valente e incansável lutador nesta guerra santa dos direitos humanos. Nós vamos começar perguntando ao professor Ays sobre a sua vida e a sua infância. Ela não é muito diferente de qualquer cidadão, de qualquer homem brasileiro. Sobretudo porque eu nasci naquela faixa mais representativa do Brasil, que é a faixa pobre. O Brasil, apesar de ser a oitava economia do mundo há muito tempo, de ser extremamente importante, tem o privilégio de ter 10% de ricos e 90% de pobres. E, evidentemente, eu nasci nessa camada. Sou filho de imigrantes, pai e mãe libaneses, e tive o privilégio de nascer no seio de uma família bem numerosa, porque quando vim, passei a ser o quinto filho de uma família que chegou a 7 filhos. Papai tinha de mais 2 filhas anteriores a esse casamento, porque ele enviou muito cedo do primeiro casamento. Entre papai e mamãe havia uma certa diferença de idade, o que não impedia que houvesse uma relativa harmonia, porque ele era um homem de uma saúde de ferro. Eu me recordo, quando já tinha 67 para 68 anos, ele dando mergulhos como um atleta moderno, em pleno arcoador, porque era um incansável pescador e adorava a vida de mar. Viveu sempre à beira-mar, com o Finício que nasceu e continua a ser, porque não compreendia a vida sem dias de pescaria e noites de pescaria, coisa que eu aprendi com ele já aos 5 anos. E adoro também, sou um velho pescador e adoro o mar. Mas voltando, a família é pobre. Tivemos o privilégio de viver eu nasci em Copacabana, exatamente na esquina da atual Barroso era o nome antigo, Rua Siqueira Campos. Era Barroso antigamente? Era Barroso, chamava-se Rua Barroso, na época em que eu nasci ela chamava Rua Barroso, ela saiu do chamado Túnel Velho, ia até a praia, e na esquina da praia, na Avenida Atlântica, havia uma longa vila que vinha da Praça Cerzedeiro Correia, já então chamada Cerzedeiro Correia, até a praia, e nessa vila, nas 2 casas da frente, morávamos nós, e foi aí que eu nasci. Esse é o local de nascimento, olhando para o Atlântico, para a Avenida Atlântica. O senhor é uma raridade, porque carioca, nascido aqui, com toda a sua vida estudantil, feita aqui no Rio. E nascido no Rio, em Copacabana. Realmente, em Copacabana. Numa época, em 1915, eu estou com 70 anos feitos, e em 1915, quando eu nasci, poucas crianças terão nascido em Copacabana, porque ainda era um burgo nascente, de maneira que eu terei sido um dos poucos brasileiros, talvez seja um dos poucos brasileiros vivos que nasceram em Copacabana em 1915. E na Rua Barroso. Chamada Rua, não, na esquina de Barroso com a Avenida Atlântica, a atual Siqueira Campos. Lá, a minha infância passei juntamente com os meus irmãos e algumas poucas famílias que existiam naquele núcleo nascente. Esse núcleo se caracterizou pelo fato de que, embora nós fôssemos família libanesa, era um núcleo cosmopolita. Eu recordo bem que havia famílias italianas, uma família belga, uma família polonesa, como nós chamamos polaco, um pouco desprezivamente, e era, entretanto, a forma correta de dizer, digamos, havia portugueses, havia espanhóis, havia italianos, como eu disse, e várias famílias brasileiras. De maneira que, quanto à minha formação, eu perdia uma grande oportunidade de conhecer a língua árabe. Porque, ao chegar ao mundo, a língua dominante da minha família já era a língua portuguesa, já era o brasileiro. Não foi ali que começou todo o seu entusiasmo pelas línguas? Foi ali que começou o meu entusiasmo pela língua portuguesa, positivamente. E depois as outras vieram como um acesso. Mas eu perdi a oportunidade de ter a língua árabe como língua, digamos, vernácula, ou pelo menos como a segunda língua natural. Perdi essa oportunidade porque, não vivendo em colônia, minha família não vivendo em colônia, muito cedo houve a penetração progressiva da língua portuguesa, de tal modo que eu, ao nascer, minha mãe já falava comigo em português, meu pai falava comigo em português, porque era a língua dominante já no seio da família.
O meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha, os meus irmãos mais velhos, de modo geral, dominam também o árabe. Hoje em dia, mais ou menos atamancadamente, porque realmente nunca tivemos vida de colônia muito intensa. Foi nessa Copacabana que eu principiei a estudar no curso primário, comecei a ter interesse por estudos desde os 6 anos, e recordo-me que fiz todo o ensino primário no ensino primário da então Prefeitura do Distrito Federal. Era um ensino excepcionalmente bom, eu devo dizer. Evidentemente, o ensino privado que já havia então podia ser um pouco mais qualificado do ponto de vista aristocrático, do ponto de vista desse ou daquele ponto de vista, mas o ensino primário naquele então era, para os poucos que podiam aceder a ele, excepcionalmente bom. Eu tenho lembranças excelentes de minhas professoras nesse então. Eu principiei estudando em Copacabana mesmo, depois no Leme, digamos assim, depois em Copacabana e depois terminei o meu primário já numa escola em Botafogo. Eu não sei por que razões eu transitei nessas escolas. O fato é que quando eu cheguei aos meus 11, 12 anos, terminado o curso primário, eu deveria definir-me para o ensino secundário. Minha aspiração era o Colégio Pedro II, que era o grande estabelecimento de ensino daquele então. Era a grande tentação. Mas, por incrível que pareça, nós atravessávamos uma fase na vida familiar e na vida brasileira de extrema carência, depressão econômica. Eram as vésperas do famoso 29, eu nasci em 15, em 29 eu estaria com 14 anos, mas já antes as dificuldades materiais haviam constrangido meu pai, que era um pequeno comerciante, a uma situação de estrita economia. Ir para a Rua Camerino, no centro, para um estudante de Colégio Pedro II, constituía quase que um impossível. Foi quando se inaugurou a Escola de Comércio Amara Cavalcante. E a minha alternativa era essa: eu queria estudar de qualquer jeito, não queria deixar de estudar. Não tendo possibilidade de entrar para o Colégio Pedro II, não havendo possibilidade de pagar no ensino secundário, a solução era aproveitar o que se me oferecia. Como era menina dos olhos de Anísio Teixeira, esse colégio, essa escola de comércio, é óbvio que o ensino foi excepcionalmente bom também. Pode ser que depois se tenha degradado, como tudo em matéria de ensino se degradou no Brasil. Tudo, tudo. Do ensino superior ao médio, ao ensino de primeiro ciclo, nós temos vivido de 30 para cá uma progressiva deterioração, de tal maneira que hoje o ensino superior brasileiro é uma caricatura de um ensino médio alto. O ensino médio brasileiro é uma caricatura de um ensino primário alto, e o ensino primário não faz nada no Brasil. E o desastre deriva do fato de que nós continuamos a crer que o brasileiro é 5 vezes mais inteligente do que os outros povos. E por isso mesmo pode dar-se 1/5 a ele, porque ele com 1/5 faz o que os outros se levam 5, que os outros fazem com uma assistência 5 vezes maior. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, é que não há formação primária que não seja de 8 anos, com 8 horas por dia, durante 240 dias por ano. No Brasil, eles querem fazer isso com 2 anos e 2 horas. Evidentemente, uma loucura geral. Nós falamos em estatísticas de analfabetismo no Brasil em termos de 30%, 25%, 32% da população, quando eu asseguro que analfabetismo funcional no Brasil é de 70% para mais. Essa é a tragédia brasileira. Quando se trata de cogitar de mão de obra qualificada, como agora em São Paulo, há 800 e tantos lugares disponíveis em São Paulo e não se encontra um operário para esses 800 e tantos lugares, porque todos eles estão aquém das mínimas qualificações para trabalhar. Isso é e por quê? Porque não tiveram sequer o ensino primário. Então, esses indivíduos estão lá na televisão testemunhando o fato concreto. Os lugares estão ali disponíveis nesse instante, mas não há pessoas qualificadas. Porque no Brasil de hoje em dia, é preciso compreender que há 2 Brasis. O Brasil do que pode ser um pouco mais do que lixeiro e de 70% de trabalhadores que não passam numa prova de lixeiro. Esta é a tragédia nossa. Nós estamos dividindo o Brasil entre os que têm acesso e os que têm o acesso barrado no início, porque não tem esse ensino primário mínimo. E o senhor vê, assim, a curto prazo, alguma solução para isso? Não, é uma solução que, evidentemente, deriva do nosso passado escravista, em que, evidentemente, escravo não se cogitava, e do nosso falso liberalismo, em que o homem brasileiro, na realidade, acedeu ao direito de morrer sem assistência. Foi toda a vitória que ele teve. A grande
situação da grande maioria dos brasileiros é que apenas agora começa a compreender que ao nascer tem direitos. Ninguém nasce com obrigações, nasce com direitos. A sociedade é que não pode se queixar da violência que impera, da incompetência que impera, da inoperância que impera nela mesma, porque ela é a primeira culpada de não dar esse mínimo de atendimento. Quer dizer, é um posicionamento de um egoísmo, de um primarismo de visão social impressionante. E isso tem sido a história do Brasil. Mas voltando à sua vida, o senhor se empolga com as suas bandeiras. Exato. Aos 17 anos, o senhor já era professor de português. Como é que foi essa... Mas se formou logo depois em perito contador. Houve, assim, essa transição? Na realidade, eu entrei com má fé para o ensino da Escola de Comércio Amaro Cavalcante. Má fé no sentido de que, positivamente, não queria ser perito contador. Não era esse o meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Eu não sei. Como eu tinha uma vocação de estudo muito intensa, uma vontade de aprender contínua, um grande fascínio pelo universo da palavra escrita, isso talvez herdado dos meus antepassados, que tinham um fascínio também no mundo árabe. Como eu tinha esse fascínio, eu disse, vou estudar o que me ensinarem como trampolim, como passo interlocutório para o que eu puder fazer depois. E tive o privilégio de ter, dentre outros professores naquela altura, o professor Ernesto Faria Júnior, que viria a ser um dos grandes latinistas, morreu faz poucos anos, como professor de latim da Faculdade Nacional de Filosofia, e depois da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e do professor Matoso Câmara Júnior, que viria a ser o maior linguista brasileiro de quase todos os tempos, um dos grandes linguistas brasileiros, e por intermédio deles dois, de Antônio Nascentes, cujo filho tinha mais ou menos a minha idade e se passou a ser meu companheiro desde então, é o meu padrinho de casamento, e com quem eu tive uma vida paralela durante um longo período. De maneira que o que aconteceu isso, a partir de 12, 13 anos, eu comecei a ler livros especializados de língua portuguesa e de latim. Agora, que coisa, né? Não era leitura habitual para uma criança dessa idade. Mas acontece que a influência do Matoso Câmara e do Ernesto Faria, sobretudo, foi tal que eles começaram a me propiciar livros continuamente, orientando-me, etc. Eu recordo-me que eu li livros de linguística, um livro de Marozot, La Linguistique, em francês, a toque de dicionário, de maneira que o desejo de aprender certas disciplinas é que me levou a aprender rapidamente espanhol, que se tira de letra, a aprender o francês, a aprender o inglês. Foi através da ambição do conteúdo transmitido por essas línguas que essas línguas passaram a ser objeto das minhas cogitações. Então, de tal maneira que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu principiei a lecionar, ainda antes de terminar o curso. Antes de terminar. Lecionei inicialmente mecanografia, porque eu era um grande mecanógrafo. Mecanógrafo naquele então significava um homem capaz de lidar com máquinas de calcular, com máquinas de escritório, de automação do tipo lerite, que ainda era o paleolítico da automação moderna. Logo em seguida, eventualmente lecionei datilografia e passei a português. Evidentemente que aí me defini mais claramente pelo lado do português, e quando já estou aí pelos 18 anos, se insinua que iria haver uma série de concursos para o ensino secundário da Prefeitura do Distrito Federal, o ensino técnico secundário. Esse fato se positivou quando eu tinha 19 anos e pouco, já era professor em vários estabelecimentos, num regime que era muito engraçado. Eu dava aula, alguém assinava por mim, em cada colégio havia um professor que assinasse por mim, ele recebia o dinheiro e ficava com uma pequenina comissão pelo fato. O jeitinho brasileiro, né? Mas o fato é que eu comecei, houve um dado momento em que eu cheguei a lecionar em 10 ou 15 colégios ao mesmo tempo. Perambulava por Copacabana menos, por Botafogo sobretudo, de maneira que raros são os colégios do tempo pelo qual não tenha passado. Juruena, Andrews, Malé Soares, eu lecionei um bom período, briguei muito com ela era uma brilhante diretora, uma venerável senhora, eu estou dizendo briguei, porque tivemos alguns descompassos em matéria didática, ela queria que eu seguisse certa metodologia que eu não achava muito adequada,
E até que num dia nós nos incompatibilizamos, mas eu guardei sempre, era uma excelente lembrança. E é interessante que de lá, daquele tempo, eu tenho até hoje alunos que me tratam com um enorme carinho em função das aulas que eu dei naquele então. Mas, em suma, eu fiz um espectro de experiência em vários colégios do ensino secundário brasileiro, no Cariocas, já em função do português, já em função do latim, já em função da literatura. Já fui alargando o meu espectro de capacidade e possibilidade. De tal maneira que, quando tinha 21 anos, eu já estava com o meu registro autorizado de professor e, pouco antes, abriu-se o concurso para o ensino secundário da prefeitura. Éramos 47 candidatos, alguns nomes proeminentes já do magistério e outras figuras menores. Eu digo proeminente no sentido de que o cargo a que se aspirava era extremamente importante naquele então. Anísio Teixeira queria criar um tipo de professores de alta qualificação e compreendia essa coisa elementar, que a qualificação é um pouco em função da remuneração. Propondo remunerações altas para um magistério que era, por enquanto, por aquele então, limitado, mas com aspirações a dar um ensino muito qualificado, ele evidentemente oferecia possibilidades a que todos os professores aspiravam. Fomos inscrevendo-nos 47 candidatos para uma só vaga existente, na época da abertura do concurso. E fomos aprovados 7, ao cabo de 2 anos de concurso. O concurso levou 2 anos. Porque a ocupante provisória, filha de um vereador muito eminente, foi reprovada na primeira prova. Então não havia interesse em terminar o concurso. E o concurso se arrastou. Mas o fato é que eu saí em segundo lugar, emparelhado com Carlos Henrique da Rocha Lima, que é o grande professor de português, e o primeiro lugar, quem tirou, mais velho do que nós, uns 2 anos, do que naquele então representava muito, o professor Silvio de Mundelia, que também fez uma grande carreira de professor. Eu e o Rocha Lima ficamos emparelhados, e nós dois com a mesma característica. O concurso foi aberto para maiores. Como nós éramos cronologicamente maioráveis, no sentido de que o papai meu e dele foram lá e declararam, deram-nos a maioridade jurídica. Graças a isso, embora não tivéssemos os 21 anos de lei, nós pudemos inscrever. Naturalmente, quando o concurso terminou, já estávamos com mais de 21 anos. E esse concurso marcou, de certo modo, a nossa vida, porque eu transitei, trabalhando, digamos, umas 12 horas por dia, durante uns 6 dias da semana, para 12 horas por semana. Veja a diferença. Nessas 12 horas obrigatórias por semana, eu ganhava exatamente 6 vezes mais do que as das 12 diárias na anterior. Então, isso me deu a situação de um professor bem remunerado. Coisa que até hoje ninguém... tempo para fazer. Exato, e com disponibilidade de tempo. Agora, eu quero passar sobre a sua vida de professor, que foi extensa e brilhante e rica, nos 2 sentidos, digamos assim, e perguntar sobre sua vida de diplomata. O senhor serviu em Genebra, Paris, Nova York. Nesse entre, veja bem, eu comecei, logo que entrei para o ensino secundário da prefeitura, eu já tinha um certo renome de professor e preparava para vários concursos. Eu, num dado momento, fui examinador do DASP durante muito tempo para todas as espécies de provas de português que havia. Recordo-me que fui o examinador de uma prova em que houve pela primeira vez no Brasil 27 mil candidatos. Vocês imaginem o que era examinar 27 mil provas. Mas tudo isso eu fazia. Agora, nessa altura eu já estava casado, eu casei com 26 anos, por conseguinte estou saltando uns 5 anos. Mas o expressivo foi que nesse período eu comecei a preparar aspirantes a diplomata. E lecionei para vários embaixadores já aposentados que foram meus alunos. Eu iniciei muito cedo, muitos deles frequentemente tinham a minha idade, e alguns até mais do que a minha idade. Eu os preparava para o Itamaraty. E o que aconteceu foi isso. Logo depois de casado, eu casei, como disse, em 42, logo depois de casado, eu recebo uma certa noite, é uma coisa digna até de anedoticamente contar. Eu estava de noite, minha mulher, Olavo Aníbal Nascentes, o filho do Antônio Nascentes, e um poeta naquele então, e professor depois, Antônio de Pádua da Costa e Cunha. O professor Antônio de Pádua, que é uma flor de humanidade também, e os 4 nós líamos a Bíblia.
como pelo prazer estético, pelo prazer literário. Líamos conjuntamente, comentávamos. Eu recordo-me que nós estávamos no profeta Abacuque, que é um profeta que tem certas irreverências e certas maldições assim muito veementes. E nesse momento de noite alta noite para aquele então, naquela época seria 10 horas da noite, eu recebo um telefonema e era uma pessoa que me dizia certa coisa. Eu, de retorno, falava-se sobre o mérito da profissão de professor. Nós 4 éramos professores, inclusive Ruth, minha mulher, era professora. E, num dado momento, ela dizia, o mal é que a profissão não dá oportunidade de viajar. Aí eu lá disse, não é verdade, papai já viajou o mundo inteiro, realmente Nascente foi sempre um globetrotter, a partir de certa idade. Aí eu vou te dizer, mas ele foi sempre sozinho, nunca levou a mulher. Esse diálogo acabava de acontecer e eu ouvia, e eu virei para ela e disse, se você quiser viajar, nós estamos sendo convidados pelo Itamaraty. Nós acabamos de ser convidados para lecionar língua e cultura brasileira no Instituto de Cultura Uruguaio Brasileiro. Eram esses antigos alunos meus que, ingressados no Itamaraty, no momento em que se fez necessário indicar um casal nessas condições, ocorreu-lhes claramente o meu nome e o nome de minha mulher. Uma semana depois nós partimos, desfazendo uma casa que havia sido organizada em plena lua de mel, com o maior carinho e tudo. Nós morávamos naquela altura em uma rua Clemente Falcão, lá na Tijuca. Seja como for, desfizemos a casa em uma semana e partimos para o Uruguai, numa viagem até muito pitoresca, porque via marítima era impossível, o Brasil estava tendo a sua costa depredada pela guerra, e via aérea, naquela altura, era extremamente difícil, porque havia carência de viagens, eu tinha urgência de chegar, e a solução foi que fizemos uma viagem encantadora por via férrea do Rio de Janeiro a Montevidéu. Uma viagem assim, rara. Com transbordos, etc. Houve um acidente no Rio do Peixe, em Santa Catarina. O trem ficou 24 horas. Foi um dos banhos de rio mais gostosos da minha vida, que eu nunca esqueço, num local absolutamente da natureza, em que os peixes vinham beliscar os nossos pés para ver se éramos gente, se éramos algo que existia mesmo. Seja como for, chegamos ao Uruguai, e daí a minha vida foi dedicar durante 1 ano e pouco ao ensino nesse instituto, com uma frequência espantosa. Chegamos a ter, um certo ano, 1.200 alunos. O interesse pelas coisas do Brasil já crescia naquele então no Uruguai de uma forma espantosa, e pela língua portuguesa também, e afinal também o renome dos professores, porque parece que nós levamos uma técnica de ensino, de interesse muito grande, uma biblioteca que instalamos excelente, quer dizer, todo um conjunto de circunstâncias pelo qual, ao cabo de certo tempo, eu comecei a preparar alguns auxiliares da embaixada e do consulado para virem fazer concurso no Itamaraty. E naquele caso lá, eu tive que alargar o meu espectro. Enquanto que aqui eu lecionava português e literatura, porque não havia latim, lá eu tive que principiar a estudar para lecionar outras matérias para esses jovens. De tal maneira que, num dado momento, quando as inscrições se abrem aqui no Itamaraty, minha mulher me pergunta se eu não queria fazer o concurso. Ela perguntando, se você quiser eu faço. Não me havia passado até então a hipótese de ser diplomata. Não era uma fascinação não era, antiga, eu não havia voltado, eu tinha relações com o Itamaraty através dos alunos, mas não tinha interesse. Nessa altura, inclusive, eu já me achava um homem meio maduro, porque eu estava com 26 para 27 anos. Muito maduro. Pois é, já me achava um homem meio maduro, 26, 27 anos. Imagina. Então, separamos, recém-casados, temos 1 ano e pouco de casados, ficamos 6 meses separados, no período em que eu vim para o Rio, inscrevi-me e fiz o concurso. Concurso esse, para o qual não estava, em certas matérias, suficientemente preparado. O fato é que não tive tempo. O fato é que saiu, em primeiro lugar, o ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Ramiro Saraiva Guerreiro. Em segundo lugar, ficamos eu e Pedro Gonçalves de Souza Braga, e em terceiro lugar, João Cabral de Melo Neto. Eu digo de contar essa coisa. Realmente a equipe que foi aprovada, éramos um número grande de candidatos, 100 e tantos, fomos aprovados 23,
E eu fiz já o primeiro ato de interesse por colegas, requerendo para 1/24 uma retificação de nota, graças ao que ele foi aproveitado. Nesse concurso, eu lecionei português aos meus concorrentes. Para esse concurso, eu lecionei português aos meus competidores. Não parava, né? O seu interesse pela língua brasileira, a língua portuguesa. Aí entrei para o Itamaraty e tive uma carreira relativamente controversa desde o início. Fui pegado para a divisão do pessoal, logo seguido para o departamento de administração. Pouco tempo depois eu fazia a consolidação das instruções de serviço do Itamaraty. Eram 14.000 circulares e instruções de serviço que existiam dispersas, e em cada repartição pública brasileira do exterior aquilo existia, e localizar as coisas era um inferno. Eu, em menos de 9 meses, fiz o primeiro manual de serviço do Itamaraty consolidado, em que aquelas 14.000 folhas dispersas passou a ser um livrinho de facílima consulta, de alta inteligibilidade e inteiramente consolidando toda a instrução de serviço até aquele então. Esse livro teve sua primeira edição em 46, se não me equivoco, e teve subsequentes reedições. Hoje em dia, o Itamaraty não tem condições de mantê-lo vivo, porque era necessário uma equipe para poder manter aquilo em condições. Não sei como o Itamaraty descalça a bota, mas durante muito tempo ele foi o instrumento de operação por excelência. E, na realidade, retomava o hábito de consolidar livros, estruturar livros, que aprendera com Ernesto Faria e com Joaquim Matoso Câmara, cujos livros, naquele então, têm sempre a minha presença. Já naquele então, eu era o auxiliar por excelência para eles de vários livros que eles publicaram. Então, ambos me dedicaram livros. Naquele então, há um livro do Faria em que as pessoas a quem ele oferece como dedicatória é Dona Alzira Vargas, que ainda não era do Amaral Peixoto, era solteirinha, e a mim. O livro é dedicado a ela e a mim. Eu como auxiliar dele, ela como aluna dele, e evidentemente uma pequenina corte que ele fez a ela que merecia. Essa mulher é excepcionalmente válida ao longo da história do Brasil, e naquele então até eu fiquei muito honrado, apesar das divergências políticas essenciais, de estar ao lado dela, porque ela merecia. É uma homenagem muito bonita, né? Mas voltando, minha carreira no Itamaraty foi mais ou menos controversa desde o início, porque um dos meus chefes, Fernando Lobo, embaixador Fernando Lobo, apaixonou-se literalmente por mim como funcionário. E quando se tratou da primeira nomeação para o exterior, ele lutou com armas e bagagem para que eu fosse para a embaixada em Washington. Por quê? Porque achava ele que a carreira iniciada por Washington abria horizontes para o diplomata. E ele achava que eu iria ter uma carreira muito grande. Estava empenhado nisso. Eu gostei da hipótese. Fui nomeado e dias depois fui desnomeado porque houve denúncia de comunismo contra mim. Ah, meu Deus. E, evidentemente, o comunismo é uma forma de fechar todas as portas para quem quer que seja. Eu era um elemento realmente perigoso, porque sabia afirmar as minhas ideias de um lado, e perigoso porque podia, evidentemente, barrar certas carreiras ou constituir um tipo de competidor desigual, no sentido de que eu tinha condições, qualificações, geralmente bem fáceis de fazer prevalecer. Ainda mais em Washington, né? Ainda mais em Ásia. Aí, naturalmente, não fui para Washington e acabei aceitando a hipótese de acompanhar o irmão de Fernando Lobo, o embaixador Hélio Lobo, naquele então ainda ministro, que havia sido da carreira e que havia se sacrificado na carreira. Ele já era da Academia Brasileira de Letras havia muito tempo, e fora figura de primeiro plano na política brasileira, mas por causa da Revolução de 30 ele foi estigmatizado, porque ele assumiu uma posição muito favorável aos constitucionalistas de São Paulo. E por causa disso foi afastado do Itamaraty. Nessa altura, com o Getúlio caindo, ele foi reconduzido à carreira em uma comissão como embaixador junto ao primeiro escritório europeu das Nações Unidas em Genebra. E eu fui acompanhando. Aí lá passei um período de 2 anos em Genebra e a minha carreira se regulariza. Vou para a República Dominicana, a título de castigo, mas para beneficiar
um funcionário que precisava de um grande funcionário, um embaixador precisava de um grande funcionário, de maneira que eu era castigado de um lado e, ao mesmo tempo, beneficiava esse embaixador. E depois, já segundo secretário, tive o grande privilégio de servir durante 2 anos em Atenas. Foram os 2 anos mais bonitos da minha vida diplomática, porque realmente Atenas constituiu para mim e para minha mulher, ambos éramos formados em letras clássicas, tanto ela quanto eu. Eu esqueci de falar na minha formação subsequente superior. Mas formados em letras clássicas, a Grécia foi para nós um deslumbramento. Presente do rei, né? E que eu senti tanto mais quanto, uns 30 e tantos anos depois, retornei à Grécia e pude ver a diferença entre o privilégio que havia tido e o tempo o tempo presente. Eu vi monumentos do passado em que eu e ela éramos os únicos naquela paisagem maravilhosa a estudar aquilo e a ver aquilo. Hoje em dia, quando você vai a um desses locais, tem 1.000, 2.000 pessoas se acotovelando de tal maneira que o prazer estético, o prazer arqueológico, o prazer histórico, o prazer de estudo, o prazer de contemplação fica praticamente impossível. Então, mas é um dado, afinal de contas, quer dizer, o mundo está se interessando mais também. Mas, professor, eu queria que o senhor passasse pela sua vida diplomática, mas... Não, eu vou rapidamente, mas tem que considerar qual é o fato mais importante também, né, que o senhor considera? Aí, na carreira diplomática, eu logo depois da Grécia, vou para as Nações Unidas. Não, aí é uma interrupção e o senhor Carlos Lacerda começa uma campanha na tribuna da imprensa contra o Ministério das Relações Exteriores de Getúlio, em particular, depois do retorno dele, porque o Ministério estava fazendo uma prática, através do seu próprio ministro, de comunismo, e o Getúlio estava em complô com os comunistas, e como o comunismo de Itamaraty não podia existir sem a retaguarda, ele anunciava que havia uns quantos comunistas no Itamaraty. E incluiu nessa bagagem ontem promovido a embaixador Amaury Banhos Porto de Oliveira, incluiu o João Cabral de Melo Neto, incluiu a mim, incluiu ao Jatir de Almeida Rodrigues e a vários outros, éramos uns 6 ou 7, que constituímos a célula de periculosidade vermelha dentro do Itamaraty. Havendo esquerda, meu nome sempre aparecia, era óbvio, tinha toda razão. Eu nunca encobrira minhas ideias socializantes, jamais. Então, o nosso Itamaraty faz um inquérito e, a cabo do inquérito, chega à conclusão de que não havia nada para nos indiciar. Então, o então ministro, já nessa altura, João Neves da Fontoura, o inquérito fora presidido por um dos mais eminentes embaixadores que a carreira teve ao longo do tempo, um grande tratadista de direito internacional, Hildebrando Pompeu Pinto Ascioli. Apesar do inquérito chegar à conclusão de que não havia nada que indiciar, o senhor João Neves da Fontoura faz simplesmente um despacho ao senhor presidente da República para mostrar que, não havendo uma legislação capaz de punir quem tenha ideias, sugerindo isso. O Getúlio, o comunismo, mandou para o Conselho de Segurança Nacional, que seguramente mandou nos aposentar sem disponibilidade inativa, etc. Simplesmente nos expulsou do Itamaraty. Nós fizemos o requerimento ao Supremo Tribunal Federal. Eles queriam entrar pela lei ordinária e eu estava dentro da Grécia. Ele disse: não, senhor, eu vou definir a minha vida imediatamente. Vou requerer o mandato de segurança e, se perder, prossigo minha vida no outro caminho. Não posso ficar. Isso foi em 54. O mandato de segurança, evidentemente, logo que eu fiz o requerimento, os demais me acompanharam. O mandato foi julgado e, unanimemente, nós retornamos para o Itamaraty, mas estigmatizados. A gente retorna, mas fica... Se sair um cartaz no jornal, aí é que é a periculosidade da imprensa. Fulano é homossexual, dizendo que isso é condenação. Fulano roubou. Mesmo que você tenha todas as provas em contrário e o jornal ponha 30 vezes a negação, o que fica foi aquela manchete. Ninguém não quer saber tenha dúvida. Desmentido. Daí o risco do mancheteiro, o risco do secretário de jornal, porque ele pode macular uma vida, estigmatizar uma vida pela leviandade de um pressuposto. Quer dizer, o réu, que é aquele que vai ser eventualmente condenado, mas pode ser absolutamente inocente, o réu é, a priori, condenado. Ele é, por antecipação, condenado.
Então, isto, evidentemente, nós iríamos pagar o preço disso. Retornamos à carreira, alguns mais ou menos estigmatizados. Eu, inclusive, trabalhei muito para que todos eles retornassem para os seus postos no exterior. A mim, a dificuldade foi tremenda e eu não pude obter retorno. Aí há uma série de coisas que se encarreiam. Não obtendo retorno, eu me voltei para os meus estudos e fiz, nesse ínterim, 3 secretariados gerais de congressos. Há um dado momento em que Drummond de Andrade, Santa Rosa, Cecília Meirelles, Guilherme Figueiredo, se não me equivoco, e uns quantos vieram e disseram: nós precisamos de ter uma norma para a língua falada no teatro. Por que vieram? Porque sabiam que eu tinha uma capacidade de organização, como tem, muito grande. Então, fizemos o Congresso de Salvador, em 56. O primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro. Sob esse título, dá a impressão que é simplesmente ensinar a atores como falar no teatro. Na realidade, mas nós é aí que tudo começou, né? Nós estamos discutindo, na realidade, a essência da questão da ortoépica, da pronúncia, do padrão de língua culta brasileiro em face do português. Até o congresso eu organizei e estava saindo muito bem. Eu era secretário-geral nato, estava saindo muito bem, quando, num dado momento, senti que faltaria uma tese sobre o problema fundamental. E fiz a tese em 23 dias. Tentativa de descrição do sistema vocálico do português culto na área dita carioca. É um volumezinho que foi o centro das decisões do congresso. Inclusive, as normas foram baseadas sobre ele. Por que eu fiz em 23 dias uma coisa dessa relevância? Simplesmente porque eu vim estudando aquilo desde sempre. Desde sempre. Então, foi possível, com uma metodologia que eu inaugurei naquele então, apresentar uma tese que depois foi reputada secundária e desprezível, mas hoje está retomando a ser reputada importante e válida. Porque, inclusive, eu, naquele então, fazia já um pouco de sociolinguística extremamente relevante e coisa que só viria a inaugurar-se 20 anos depois aqui no Brasil. Então, graças a essa circunstância, eu dei a primeira contribuição, em seguida fiz uma outra para um congresso de filologia românica aqui na Faculdade Nacional de Filosofia, e depois fui secretário-geral de um congresso de etnodialectologia, etnografia e dialectologia no Rio Grande do Sul. Isto tudo me obrigou a ir produzindo trabalhos que eu não tinha em vista fazer, foram sempre circunstanciais. Mas retorno para o Itamaraty pouco tempo depois, indo para as Nações Unidas, onde fiquei no período de 60, fins de 60 até a Gloriosa, em 64, quando eu sou cassado. Aí dessa vez estou cassado. Interlocutoriamente, eu servi para o governo Juscelino Kubitschek na qualidade de assessor de documentação e fiz uma produção, juntamente com 2 colegas, Francisco Cecílio Barbosa e Donatello Greco, fizemos uma documentação da Presidência da República em 83 ou 84 volumes, que a Gloriosa quase que destruiu toda. Só poucas bibliotecas guardaram isso. É o governo da República mais bem documentado até hoje na história do Brasil. Sobre esse período, você pode fazer o universo oficial, tudo, porque, inclusive, os livros eram indexados, de tal maneira que você tinha uma facilidade enorme de consultar. Agora, é mesmo inquisitorial a mentalidade que houve, porque esses livros foram destruídos em grande parte. Algumas bibliotecas têm, nem sei se a Biblioteca Nacional tem a coleção, e era preciosa. Mas antes da sua cassação, o senhor teve uma atitude, teve um trabalho muito bonito, que eu vou querer que o senhor fale depois, junto à Comissão de Anistia. Não, essa é uma história muito bonita, é engraçado. Estávamos nas Nações Unidas, eu, durante o período que lá servi, de fins de 60, término do mandato do Juscelino Kubitschek, até a Revolução, o golpe de 64, nesse interregno eu servi nas Nações Unidas e fui o representante brasileiro junto à chamada 4ª Comissão. As Nações Unidas têm estruturadas permanentemente 5 comissões que funcionam na Assembleia, tratando de diversos temas diferentes, um dos quais, a 4ª, trata da questão da descolonização e dos territórios não autônomos. Nessa Assembleia, nessa comissão, eu, como representante do Brasil, fui o intérprete ou o porta-voz do trânsito brasileiro, que até então tinha uma brecha muito grande.
o Brasil era contra qualquer forma de colonialismo, salvo com relação a Portugal. Para Portugal, ali dizia Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, etc., etc., o Brasil aceitava a tese que se tratava de províncias ultramarinas, o que era uma forma de um sofisma deslavado e que punha a posição brasileira numa situação péssima junto a todos os países das Nações Unidas. Era uma situação realmente de subserviência ideológica, subserviência mental e totalmente incoerente com o nosso passado de antiga colônia, infiel às colônias de então. Tratava-se de Espanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, quaisquer outros países colonialistas, nós éramos contra. Mas, em sendo Portugal, fazíamos aquela exceção, o que tornava a nossa situação meio ridícula. Eu representei, graças à presença do Jânio Quadros, que nesse ponto foi benéfico ao país, o trânsito de uma posição incoerente para uma posição coerente. Esse trânsito teve que ser feito muito lentamente, mas era assim que se fazia em diplomacia. Nessa situação, minha posição na 4ª comissão começou a crescer nas 2 ou 3 assembleias seguintes, de tal maneira que eu cheguei ao cabo, na 2ª, a ser o relator da comissão. Relator, quer dizer, no meio de 100 e tantos países, o Brasil foi escolhido para ser o relator de toda a matéria de um ano. E isso me coube a mim. Nessa assembleia em que eu fui o relator geral, ou na seguinte, eu fui eleito a título pessoal, mais um marroquino e mais um canadense, para irmos decidir sobre a independência de Ruanda-Urundi no coração da África, a antiga colônia belga. Os belgas alegavam que não podiam dar anistia a todos os seus presos políticos porque havia 12 que eram altamente perigosos e iriam, evidentemente, conturbar a nação no plebiscito que ia ser feito. Então, a título de verificação dos fatos alegados pela Bélgica, nós fomos eleitos para esse fim. Pegamos o avião em Nova York, mandamos-nos para a Bélgica e lá chegando, fomos recebidos pelo primeiro-ministro, que era o Spaak, se não me engano, uma grande figura de política belga, e figura proeminente, havia sido presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em alguma assembleia anterior, e ele, então, nos começou a ditar as regras que nós devíamos observar. Eu fui escolhido pelos meus colegas porta-parole, o porta-voz dos 3. Eu aí, conversando com ele muito delicadamente, era um homem respeitável, ele disse: senhor, desculpe, essas regras nós não podemos aceitar. Se o senhor quiser impô-las, nós retornamos. Ele disse: mas, por favor, disse: não podemos. Não, o senhor, ao contrário, as regras têm que ser inverso do que o senhor está dizendo. Nós precisamos ter toda a facilidade possível, mas os senhores vão ser arriscados a sofrer um atentado e não importa. Este é um lado que os senhores têm que nos dar segurança. Mas eu prefiro que a segurança não seja tão grande e nosso acesso aos documentos seja total. O fato é que fomos para a capital, que era Uzumbura, bem ao lado do lago Titicaca, que é um dos lagos mais altos de lá, onde comi um pedacinho de hipopótamo. Mas que aventura! O senhor se interessa por a oportunidade de um hipopótamo sofreu um acidente, animal hoje em dia ultra zelado, sofreu um acidente e teve que ser abatido porque não era recuperável. Então os chefes tribais ficaram em fila para receber a cota parte do hipopótamo. E como já estava prestigioso junto a um certo grupo, eles me vieram e me levaram a ver como assavam o hipopótamo. Eu fico com água na boca, me deram um pedaço para comer. De maneira que eu fiz iguaria, uma delícia. A área é muito rica, humanamente falando, porque eu me recordo de uma garota com quem eu estava falando, tinha o filhinho pendurado atrás, ela tinha 1,86 m, era uma palmeira com quem eu conversava, belíssima, belíssima, perfeita fisicamente, o garotinho atrás, 1,86 m, altura média das mulheres naquela coisa linda. O lago, aquele esplendor, Titicaca, um grande Titicaca, que eu digo, não, é o... Olha, meu Deus, Tanganica. Titicaca é aqui do nosso lado. Onde eu disse Titicaca, eu estava querendo Tanganica. Tanganica, na Tanzânia, e Ruanda-Urundi, que fica no platô bem alto. São duas populações que chegam a 10 milhões de habitantes, hoje em dia divididas entre Ruanda, uma das unidades, e a outra Burundi. Todas as duas são autônomas.
Naquele então havia sido colônia alemã, passara para o mandato belga e naquela altura iria ser plebiscitada para fins de ver se queria ou não a independência. Evidentemente que eles quiseram. Mas esses 12 fulanos seriam um impedimento para esse plebiscito. E nós começamos a fazer a pesquisa. Examinamos o caso dos 12 e começamos a receber debaixo da porta denúncias de que havia preso político lá. Acabamos examinando o dossiê de 1.203 presos políticos que a Belga dizia que não existiam. E conseguiram? Conseguimos localizar os 1.203 e pedimos anistia para 1.200, porque 3 eram culpados de terem assassinado a mulher e os filhos. Eram outras coisas. Eram outras coisas. Então, 1.200 levamos às Nações Unidas, o nosso relatório foi aprovado, inclusive pela Bélgica, que não teve coragem de dizer. Então, eles foram anistiados, participaram do plebiscito, e algum tempo depois aparecem cerca de 200 nas Nações Unidas para nos agradecer a nossa presença lá. Isso é... Foi uma coisa pungente, bonita, muito bela mesmo. É um momento bonito da minha vida pessoalmente. E que foi bonito para o Brasil também, está claro. Esses fatos... Agora, pouco depois eu era casado, tive um grande trance com minha mulher, porque realmente nós tivemos oportunidade. Eu tive imediatamente convite para lecionar em algumas universidades americanas, em uma universidade na Iugoslávia, em universidades em vários lugares do mundo. Fizeram logo porque eu já era mais ou menos conhecido por minha produção, embora não intensa. Vim para o Brasil e aqui Niomar Muniz Sodré imediatamente me ofereceu um lugar no Correio da Manhã. Sua passagem pelo jornalismo. Mas olha, nós temos que entrar agora no assunto da sua obra. Eu quero só ler aqui nessa fichinha que a sua obra abrange o campo da crítica e de antologia literárias, o campo de estudos linguísticos do português, o campo da documentação, da bibliologia e da ectodótica, campo da fixação crítica do texto dos clássicos brasileiros, campo da editoria e da organização de grandes obras de referência, campo da tradução. Então, seria uma coisa que nós levaríamos dias para realmente focalizar. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu papel nos dicionários das enciclopédias, inclusive nessa que está sendo feita agora, esse trabalho grande deste dicionário, e também sobre esse recente encontro internacional para a unificação da ortografia da língua portuguesa. Gostaria de falar sobre esses dois assuntos. O tema é um pouco grande, não que eu valorize a minha importância, mas é que realmente é uma diversidade de assuntos. Eu, quando faço uma palestra, uma conversa como essa, é que eu caí em mim de que, apesar da certa relativa unidade e coerência de minha vida, eu tenho pulado de galhos um pouco diversificadamente. Por exemplo, eu gostaria de me estender muito sobre a sua vida diplomática, muito sobre a sua vida pessoal também, de lutador, de presidente do sindicato dos escritores. E o senhor foi... presidente do Conselho Brasileiro de Defesa da Paz. Escuta, e é presidente do Partido Socialista? Já deixei de ser. Já deixou de ser, mas passou para essa presidência. Nesta conjuntura, vamos principiar pelo fim. Nesta conjuntura, eu sou um homem de 70 anos, a caminho de 71, e assumi um compromisso em fevereiro passado, estamos em julho, assumi um compromisso de realizar uma obra que vai transfigurar a lexicografia da língua portuguesa. Nós temos alguns dicionários mais ou menos bons, mas eles não chegam a 1/4 do repertório necessário para a situação da língua portuguesa como língua de cultura. Então, o compromisso que eu assumi é de, em fevereiro de 91, lançar um livro que triplique a verbação até agora existente em língua portuguesa, o que dará a ela uma atualização lexicográfica relativamente grande. Obras como esse tipo, no passado, eram feitas em 100, 120 anos. Agora eu me propus a fazer em 5 anos. Agora, o senhor tem uma participação nos dicionários Barnes, Enciclopédia Delta Larousse já nas Nações Unidas, quando estava lá... Quando eu estava nas Nações Unidas, aproveitando os meus bagares, eu aceitei um contrato com a Appleton Croft Century para fazer o dicionário bilíngue com Avery
Avery, está me faltando o nome dela, Catherine Avery. Esse dicionário inglês, português, português, inglês, que logo que nasceu foi reputado um dicionário modelar para o português inglês e o inglês português. Esse dicionário saiu de circulação recentemente, faz pouco tempo, porque a empresa foi comprada por uma outra que está provavelmente refundindo para relançá-lo. E nesse ínterim, a partir daí eu me dediquei a uma série de dicionários. Esse foi feito durante o meu período nas Nações Unidas, nos vagares das Nações Unidas. Antes de chegar à minha cassação, ele já estava pronto, de maneira que, graças a isso, pôde ser feito e é um dicionário, sob muitos aspectos, excepcionalmente bom. Ele tem defeitos, como toda obra dessa natureza, não há um dicionário, não há uma obra impressa que não tenha defeito, que não tenha erro. E uma obra lexicográfica sempre tem, mais do que as outras. É necessário para isso que elas sejam reeditadas com revisão, etc. Eu não pude cogitar das revisões subsequentes. Mas o fato é que, de lá para cá, nesses 20 anos, 22 anos, eu estive ligado a entre enciclopédia e dicionários, a uns 10 ou 12. Alguns maiores, alguns menores. É difícil, eu não tenho de memória a minha relação, mas os empreendimentos foram muitos. O mais importante dos quais talvez tenha sido este vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse representa para mim o trânsito, porque nele estão averbadas cerca de 400 mil palavras, em nome da Academia Brasileira de Letras, e é a publicação da Academia Brasileira de Letras. Ele foi terminado em dezembro de 81 e princípio a circular em 82. Nele, eu registro 400 mil palavras para a língua portuguesa. Já está cheio de novas inserções, porque nesta altura já estamos com 450 mil por menos. É sobre ele, graças a ele, que ficou patente a pobreza lexicográfica da nossa língua, no sentido de que, para essa montanha, em 3/4 do caso, você tem que fazer uma pesquisa em várias outras fontes para saber o que significam essas palavras. Ah, sim. Então, um dicionário que consolide isso, mesmo com um primeiro tipo de definição elementar, é fundamental para a língua portuguesa. E é isto que estou fazendo aqui neste instante, com uma equipe que não pode ser muito numerosa. E um trabalho como esse tem uma contradição muito grande. Ele exige a equipe menor possível, que, entretanto, tem que ter um rendimento máximo possível. Se você aumenta muito a equipe, há o risco de ele ficar não unificada. E se você diminui demais, há o risco de você não poder realizar a tarefa. Agora, uma dúvida que eu tenho, o senhor com essa vida toda profissional, como é que ainda encontra tempo para fazer, por exemplo, a tradução de Ulisses? Foi um fascínio que o senhor tinha pelo esse monstro sagrado de James Joyce. E foi uma coisa muito fisicamente desgastante, quer dizer, o senhor trabalhou muito, horas da noite? Não, ou foi suave? Ulisses talvez não existisse se minha mãe não tivesse morrido. É uma relação quase esquisita. Estranha. Realmente, mamãe foi muito importante na minha vida. Todas as mães são importantes na vida de todas as criaturas. E eu tenho de direito de dizer que na minha, ela foi excepcionalmente importante. Ela foi meu amparo, meu estímulo, meu apoio, desde sempre, até a morte. Ela morreu em condições penosas, levou quase um ano de agonia, triste agonia. Nunca havia bebido uma coisinha de álcool, nunca havia fumado um cigarrinho, entretanto ela morreu com uma cirrose de fígado, cujo processo é lento e doloroso. É uma injustiça. E ela que foi sempre o amparo, ela naquele momento. Para mim aquilo foi um golpe muito duro e aceitar a tarefa de Ulisses era uma maneira de poder conviver com o sofrimento. Porque no momento em que eu me enterrava na tarefa, tudo mais sumia, eu podia esquecer por alguns momentos. De maneira que minha vida, nesse período, foi alternar entre Ulisses e Vela. Entre Ulisses e Vela. Graças a essa circunstância, eu fiz o Ulisses em 11 meses, inclusive fazendo eu mesmo a revisão do livro. Nossa, mas o folclore diz que o senhor levou 10 anos para... Eu havia conhecido muito antes, lido isso, mas a execução física... é de 10 anos. A execução física foi feita em 11 meses, nisso compreendido o tempo de rever, porque eu não podia dar a revisão a profissionais que iriam corrigir, entre aspas, erros que eu deliberadamente fazia para que o livro pudesse ser uma aproximação do original inglês. Então, há muitas deformações que são intencionais. É o erro como categoria estética.
E isto não era possível passar para a mão de terceiro, porque ele teria que me consultar e eu perderia mais tempo em esclarecer as consultas do que eu mesmo rever. Então, em 11 meses o livro foi feito. Agora, esta foi a circunstância. Psicologicamente, ele me foi um amparo. E foi por essa razão que eu pude fazer a tradução que durante muito frequentemente eu levantava da noite e anotava o problema que me havia ficado na cabeça no dia anterior ou 2 dias antes para resolvê-lo. Resolvia sendo aquela vigília que não era sono e não era sonho tampouco, era vigília. Não sei se se passa com todas as criaturas, mas nos grandes trances eu chego a dormir, mas não durmo profundo. Então fico elaborando mentalmente o tempo todo, os problemas vão e retornam. Era assim, a cabeça funciona. Quando eu achava que a coisa era muito boa, eu anotava. E graças a isso, pude resolver o problema nesse tempo. Professor, tem um lado ameno da sua vida de escritor, que é o que o senhor dedicou à culinária. Qual é o seu interesse de ser da confraria dos gastrônomos? Bom, o senhor falou que comeu hipopótamo e fica com a boca cheia d'água, lembrando. Quer dizer, é um requintadíssimo. Olha, se você notar, note que eu disse que nasci num ambiente cosmopolita. Belgas, italianos, espanhóis, portugueses. Numa Copacabana, cujos filhos em que a comida não chegava a ser proibitiva. E nós podíamos comer em qualquer daquelas casas. Assim como eles podiam comer em casa, eu comia na dos outros. 4, 5 crianças não constituía um excesso na cozinha de cada um. Né? E, evidentemente, a variedade, o espectro culinário era enorme. Não sei se você soma esses países, essas nacionalidades a que me referi, de maneira que, muito prematuramente, eu tive a experiência do anti-boa-boca. O boa-boca é aquele que se contenta com feijão e arroz, naquele então, feijão, arroz, batata frita e bife. E olhe lá. Pois é, essa noção de boa-boca devia ser proscrita da vida social. E o exemplo concreto que eu tenho é este. A primeira vez que eu ofereci uma refeição com requinte foi a um amigo, cujo nome não vou declinar. Ele me tranquilizou, eu sou boa boca, não se incomode, etc. Então, eu e minha mãe fizemos uma refeição lindíssima. Uns 8 pratos, pelo menos. E uma variedade que você possa imaginar. Peixe, carnes, galinhas, e tudo com o carinho possível para uma figura que eu reputava importante. Quando chegou, ele não gostava de nada, porque ele só sabia comer feijão, arroz, bife e batata frita. Somente isto. A partir daí, eu proscrevi, impedi que se empregasse a expressão boa-boca no meu repertório. Porque essa noção de boa-boca é o anti-boa-boca, só cria problema para os outros. Porque dentro daquela monotonia, onde quer que ele esteja, aquela monotonia tem que estar. Como de tudo, desde que seja arroz, feijão. Você pode casar com quem quiser, com os outros você tem medo, não é? É a história do pai. Exatamente. Então, eu, ao contrário, cheguei à noção de que o boa-boca é aquele que pode degustar a comida que se lhe apresentar. Este é que é o boa-boca. E então, quanto mais vario o espectro e menos repetido, melhor é a boca. E melhor é a culinária. Então, desde cedo eu tive esse privilégio, como disse você. Aos 9 anos, aos 10, aos 6, 7, já havia aquela culinária diversa do meu local de origem. E então, isto eu fui cultivando ao longo da vida, porque tenho até hoje extrema curiosidade, não só do ponto de vista das culturas, como do ponto de vista das estruturas. Eu adoro coisas cruas. Eu adoro coisas mal passadas, mal cozidas. Adoro os grandes pot-au-feu, os grandes cozidos. Adoro as carnes envelhecidas. Agora, as carnes embutidas, quer dizer, você... É um boa-boca mesmo. E tem uma curiosidade brutal. Quando há alguma coisa nova, eu vou experimentá-la, para ter uma ideia. Isso realmente passou a ser um componente normal da minha vida. Aí resolveu escrever sobre o assunto. Escreveu A Magia da Cozinha Brasileira em 79. Tem outro livro sobre a comida rápida, né? Receitas rápidas. Rápida, né? E sobre a cerveja agora, para sair. Na realidade, eu já vinha escrevendo de vez em quando em revistas e artigos algo como o Apícios faz hoje em dia. Eu fiz inicialmente, creio que com meu nome, às vezes com pseudônimo,
Mas essa para a magia da cozinha brasileira, o projeto foi um pouco diferente. Eu estava ligado ao grupo Delta e aos irmãos Weissman para uma editora e gráfica que eles tinham, a Primor. E eles se associaram a Alain Dréger, filho do grande editor francês Alain Dréger, belgo-francês, que tem uns livros modelares de ilustrados. E a proposta que foi feita é essa: você não poderia fazer um livro sobre cozinha brasileira? Eu digo, não posso. Cozinha não me interessa por princípio, me interessa o aspecto, digamos, cultural da cozinha. Cozinha brasileira, me interessaria se eu pudesse fazer as 100 melhores receitas da cozinha brasileira e 100 mais representativas. E é este o livro. O livro divide as regiões culturais, culinário-culturais do Brasil em umas quantas unidades: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, a região oriental, sozinha, a Bahia, o Sudeste, o Sul. E dentro de cada uma dessas áreas, nós temos uns quantos pratos que, combinados, podem constituir uma maravilhosa cozinha. É como toda cozinha nacional é grande na medida em que ela converge para o nacional, o regional por excelência. Cozinha é cultura, né? Exatamente. Então, nessa base, eu faço uma introdução e faço as 2 principais receitas das principais pratos brasileiros. Foi um livro que me deu um prazer enorme fazer e que teve um certo sucesso. Está se esgotado há muito tempo, porque eu não concordo em que refazê-lo nas condições em que ele foi feito. Ele foi muito ilustrado, onerou muito, e eu gostaria de repeti-lo apenas na parte textual. Exato. Professor, vamos entrar no assunto Academia Brasileira de Letras, senão nosso tempo esgota e nós não falamos. É uma pergunta que eu iria lhe fazer. O senhor tem um encantamento pela figura de Lima Barreto, que foi barrado na academia. Escreve também sobre Drummond, que nunca quis saber de academia, não é verdade? Eu quero saber o que levou o senhor a se candidatar à Academia Brasileira de Letras, numa época que era assim a bandeira dos contra, digamos assim. Inclusive o Pasquim ficou chiou quando o senhor se candidatou. A razão é um pouco simples. Eu não tenho tido, ao longo da vida, nenhum fato preconcebido. Eu nunca tive um julgamento de valor sobre a academia antes de ela aparecer na linha do meu horizonte. Como é que apareceu a academia na linha do meu horizonte? Eu, em 58, já assessor do Juscelino, fui, por ele, integrado na Comissão Machado de Assis. Que era a Comissão Machado de Assis? A obra de Machado de Assis ia entrar em domínio público. E alguém disse, entrando em domínio público, ele vai ser editado à torta e à direita, e a sua tradição quer dizer, a transmissão do seu texto, que teria sendo ruim, vai ficar inteiramente estragada. Então, um grupo de machadianos sugeriu ao Juscelino a constituição dessa comissão Machado de Assis. E ele me incluiu necessariamente porque a estruturação da comissão imediatamente veio para que eu concebesse. Então, fiz a estrutura dela. Ele transformou aquilo em portaria pelo Ministério da Educação e entre as pessoas que a integravam apareceu meu nome. É claro, apareceu porque eu tinha ideias de como fazer o trabalho. Não havia postulado, nem pensava nessa coisa. Primeiro acidente. Já anteriormente, para a língua portuguesa, no Congresso de Língua Falada, no dia de dialetologia, eu tinha uma preparação prévia. Mas para esse especificamente não, porque eu era apenas um machadiano como outro qualquer. Adorava Machado, mas não havia transformado Machado em objeto de estudo. Entra nessa comissão que funcionava na Academia Brasileira de Letras e cujo presidente era o presidente da Academia. Ela principiou ainda presidente da Academia, o Eumano Cardim. E durante o primeiro ano de existência, quem dirigiu a comissão foi o Eumano Cardim. Logo em seguida, entra o Austrégésilo, que está até hoje como presidente. Aí principiou o ciclo da presidência Austrégésilo da Ilha. Mas pela comissão passaram pelo menos uns 12 acadêmicos. Sempre havia nomeação de alguns acadêmicos e mais outras pessoas grandes machadianos. De maneira que o meu relacionamento com os acadêmicos principiou aí e pelo papel que eu exerci na comissão. Na realidade, o primeiro texto preparado para a comissão foi meu, toda a teoria foi minha, toda a teorética da edição crítica foi feita por mim. Então, esses acadêmicos, naturalmente, começaram a ver em mim uma figura que honraria a academia se algum dia aspirasse a ela. Foi uma coisa lógica. Entra o segundo momento.
eu aspirei a entrar para a academia já em função disso, e neste momento o grupo do Contra, sempre existe um grupo do Contra, colocou como candidato contra mim, já que nas vésperas de encerramento da candidatura, a figura de José Américo de Almeida. E, evidentemente, era para me achatar, porque seria uma vergonha a academia, não dá prioridade a ele. Estou de pleno acordo com a academia. Mas aí eu fiz um jogo um pouquinho maldoso. Só pedi a retirada da minha candidatura na véspera da eleição. Se chama jogo de cintura. Já fiz o jogo de cintura e aí esperei a oportunidade. Um ano e pouco depois, ocorre a vaga, uma grande vaga para mim, de Roquete Pinto. Não, Roquete Pinto não. A vaga de Álvaro Lins. Álvaro Lins morre. E entram dois candidatos à vaga, ambos extremamente relevantes. Herberto Salles, que viria a entrar depois, e Jacir Menezes, que era então reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dois competem, e nos 4 escrutínios, os dois têm, se não me equivoco, 18 votos. Empatam nos 4 escrutínios. Então, o voto foi reputado inválido e abriu-se no dia seguinte a eleição. Nesse dia, antes de eu sair de casa, eu recebi 12 telefonemas. Quer dizer, eu estava eleito praticamente. Aí me telefonei para o Austro Gés, essa em confidência ele permite, e disse, presidente, eu recebi série de telefonemas, etc., e quero o seu conselho. Eu disse, quem é que está falando? É o candidato ou o meu amigo Antônio Vaz? Eu disse, é o seu amigo Antônio Vaz. Eu disse, vem imediatamente e se inscreva. Imediatamente. Mas que aí, coisa, que jogada bem feita também. Aí eu fui, havia 38 votos no quórum, já havia uma segunda vaga na altura em que eu me candidatei, 38 votos, e eu tive 36 votos. 2 votos foram em branco. Um porque não queria que tirasse tantos votos quanto ele. E outro porque, evidentemente, eu era o perigo vermelho. Ainda, né? Perigo vermelho. 71, isso, né? Isso em 71. Em abril, dia 1º de abril de 1971. E eu tomei posse no dia 27 de agosto desse mesmo ano. Então, fui eleito, mas por essa circunstância que você vê, quer dizer, a própria língua portuguesa, o estudo dela, empurrou para a academia. Levando. E eu estou nessa qualidade, quer dizer, eu não sou um grande escritor de modo nenhum, não sou ficcionista, não sou poeta, não sou uma figura que vai ficar. Agora, sou um estudiosozinho que, em termos de língua portuguesa, conhece um pouco. Que modesto. Agora, a poesia não contentou, não? O senhor para mim, o milagre da emoção humana se consubstancia por excelência na poesia. Às vezes a música, do meu ponto de vista, bem entendido, se aproxima dela, mas a poesia tem, exatamente porque é congeninável com a música, ela tem uma universalidade maior ainda. Ela pega o homem sob todos os aspectos, na sua racionalidade, na sua emocionalidade, no seu sentimento, na sua emoção, tudo isto a poesia pode cristalizar de uma forma excepcional. De maneira que, para mim, ela é relevante, inclusive porque ela tem uma modalidade popular e uma modalidade culta e erudita que se equivalem em importância. Você pense bem que os poemas homéricos são poesia popular, não são poesia erudita. Não. A erudição se fez sobre a decantação arqueológica em cima dela, mas eram poemas de aedos, rapsódios que não sabiam ler. É interessante isso, é né? importante, é importante. Agora, me diz uma coisa, esse recente encontro para a unificação da ortografia da língua portuguesa, aconteceu agora em maio, né? O senhor acha que isso aí vai dar mesmo não, pode ser que não, pode ser que não. E aí a questão toda é a seguinte, em 45 o Brasil não cumpriu, não honrou um acordo que havia estabelecido com Portugal. A ortografia portuguesa vem de então, seria a ortografia que também seria brasileira. O Congresso Nacional, talvez inteligentemente, preferiu não honrar o acordo, porque era um acordo que impunha o padrão lisboeta de pronúncia para você dirimir a grafia. Isso um dia eu explicaria mais minuciosamente. Então o Brasil não pôde aceitar, porque realmente as crianças teriam que aprender o lisboeta para poder ortografar. Isso seria uma captis diminutio vexatória. Eles estão convencidos, alguns portugueses, que eles são proprietários da língua e, como tal, têm que impor. Mas isso, evidentemente, é um conceito inteiramente ultrapassado de língua de cultura. Uma língua de cultura como o inglês tem 60 pronúncias.
É incrível, E né? todos os pontos são válidos, desde o momento que ela seja uma língua de cultura. Então, isto para a língua portuguesa, com 160 e tantos milhões de indivíduos, daqui a pouco serão 300 milhões, tem que prevalecer. Você não pode impor o padrão paulista, o padrão carioca, ou o padrão lisboeta, ou o padrão portuense, porque isso é simplesmente, desculpe a irreverência, burrice. É não saber o que é uma língua de cultura. Você pode, para uma língua que é falada por 3 mil pessoas, dizer que o padrão daquele grupozinho é o padrão. Você pode, para uma língua falada por 3 milhões de pessoas, ainda impor o padrão de uma certa cidade. Mas para uma língua de 170 milhões, ela tem vitalidade e possibilidade de continuar na medida em que não depender de um local. Isto ficou sensível ao longo desses 40 anos de dualidade ortográfica. É a única língua de cultura do mundo que tem 2 ortografias oficiais. Isso. O que é uma burrice que depõe contra nós e contra eles. Mas os portugueses estão aceitando, porque o grande poeta deles lá, o Fernando Pessoa, diz: minha pátria, minha língua, minha língua é minha pátria. Olha, escuta aqui, mas isso eu posso dizer também, porque a língua portuguesa é minha, tanto quanto é de Fernando Pessoa, quanto é sua. Não, o erro dos portugueses, alguns portugueses, eu não, de modo nenhum generalizo, é supor que pelo fato de a língua ter nascido na Galiza e depois em Portugal, seja de galegos e portugueses. Não, não há propriedade de um bem comum. A língua é tanto mais minha quanto mais for de todos. Se todo mundo falasse a língua portuguesa, ela, em lugar de ser de brasileiros, de portugueses, de angolanos, de moçambicanos, ela seria do mundo. Mas você estaria inscrita no mundo inteiro. Você falando se comunicaria com qualquer um. Quer dizer, este é um tipo de bem que é tanto mais meu quanto mais for de todos. Então, essa burrice, pensar que existe proprietário disso, é uma burrice. É uma burrice conceitual, mesmo. Filosófica, histórica, cultural, etc. A partir de 45, essa dualidade vem incomodando aos acadêmicos de Lisboa e aos acadêmicos brasileiros. Então, nós vimos tentando ver se poderíamos chegar a um acordo. Acordo esse a que logramos chegar nesta coisa por unanimidade. Não houve um voto discrepante sobre tudo. O que é isso em termos de negociação diplomática, você não pode imaginar. Não pode imaginar. Atribui em Portugal os que são contra isto a um diabólico jogo de diplomacia brasileira, em que todo o país convergiu para esse fim, a fim de conquistarmos com isso a África. É de uma alienado, é uma alienação. Acontece que esse jogo diplomático inteiro só foi feito por uma pessoa, por mim. Então, cá para nós, supor que eu tenha a onipotência de impor a 9 portugueses e a 5 africanos darem um voto unânime àquilo que eu construí, dar-me a mim um poder que eu não tenho. A racionalidade com que funcionamos foi tal que permitiu chegássemos a essa unanimidade. Esta que é a coisa. Professor, o senhor é uma pessoa que tem lutado contra a censura, tem lutado pelos direitos humanos, inclusive se posicionou contra o veto presidencial ao filme Je veux saluer Marie e muitas outras coisas. Eu queria, o senhor diz, tudo se diz, tudo pode ser dito e tudo se deve dizer, né? Perfeito. É uma das suas... Perfeito. Eu queria que o senhor, assim, encerrar aqui a nossa gravação, que nós poderíamos levar anos e anos, literalmente, porque o senhor tem tanta coisa para dizer. O que o senhor diria, assim, de mais representativo, mais característico da sua personalidade, para encerrar o nosso registro aqui da sua presença na Academia Brasileira de Letras e no panorama cultural brasileiro? Eu creio que o que me tem dado toda a razão de continuar a querer a minha condição de homem é, primeiro por tudo, porque eu acho que a vida é uma coisa gostosa. Amo a vida e acho que ela pode oferecer a todas as criaturas vivas momentos de indizível prazer, de indizível felicidade. Mas que a vida tem sido mal usada pelos homens é um ponto pacífico. Nós vivemos uma sociedade patológica, em que alguns, para poderem ser felizes, exigem a infelicidade de muitos. Contra esta patologia, democraticamente eu me pus a lutar e lutarei até o fim. Por quê? Em que sentido? Por exemplo, eu acho patológico que todos não têm direito ao acesso a uma língua de cultura como essa. O ideal seria que todos conhecessem a língua portuguesa, pelo menos como eu conheço, e daí para mais. Porque graças a isso você pode se situar no mundo do trabalho, no universo da criação, no universo da produção. Sem isso, você é obrigado a ser um explorado. O homem, dentro de uma língua de cultura que não a domina,
ele tem a banda podre da vida social. E ele não tem culpa disso. Você dirá, mas uns são mais inteligentes do que outros. Muito bem, saturemos no limite da inteligência a vida. Duvido que ninguém que exista ignorante não tivesse uma condição melhor do que está. Então, esse é o primeiro dado. Segundo dado, acho que em nome da democracia se tem cometido os piores crimes. Porque graças ao direito da propriedade, o Brasil é detido por 5% da população ou menos contra o opróbrio em que vive 95% da população. De maneira que, ao manobrar certos direitos, é preciso não transformar esses direitos no seu inverso. Eu acredito que, patologicamente, a sociedade brasileira, desde o seu nascimento, tem muito que mudar para que um país desta dimensão, com as suas potencialidades, dê um mínimo de felicidade a todos os seus habitantes.